Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje na nossa aula de Física nós vamos falar sobre um tema muito legal e muito importante e também muito interessante, porque eu tenho certeza que muitos de vocês vão entender rapidinho na hora que eu explicar aqui e com certeza vão querer fazer as conversões de escalas termométricas. O que é isso, professor? Escalas termométricas? Esse é o tema da nossa aula de Física de hoje. Então, a nossa habilidade que a gente vai trabalhar hoje na nossa aula é a EM13CNT102. E essa habilidade tem como principal objetivo fazer com que nós todos entendamos de uma forma melhor como funciona, entre outras coisas, a termometria. Essa palavrinha termo, o que vocês lembram quando eu falo termo, pessoal? Termômetro, professor? Isso, com certeza. Então a nossa aula de hoje vai falar um pouquinho sobre os termômetros. Para que serve um termômetro, pessoal? Para que vocês usam termômetro aí na sua casa? Para quê? Isso, muito bem. Para medir a temperatura. Medir a temperatura. Isso mesmo, muito bem. Então vamos entender o que é temperatura, o que é calor. Isso a gente já viu na aula passada, quando a gente falou de calorimetria, a diferença entre calor, que é um tipo de energia, energia térmica, diferente de temperatura, que é o nível de agitação das moléculas, dos corpos, tá bom? Então vamos lá, turma. Termometria é a área da física que estuda a temperatura e as escalas termométricas, certo? O que são escalas termométricas então, pessoal? Escala é quando a gente usa alguma coisa para medir, para comparar. Nós temos uma escala. E o que a gente usa que tem uma escala para medir a temperatura dos corpos, turma? Os termômetros, como vocês já disseram aí. Então, os instrumentos utilizados para quantificar a temperatura dos corpos, seja ele qual for, são chamados de termômetros e podem ter escalas diferentes. Aqui no Brasil, por exemplo, pessoal, nosso termômetro, quando a gente vai lá medir a nossa temperatura, o termômetro está em qual escala? É medido em quê? Isso, graus Celsius, muito bem. Mas é no mundo inteiro que usa essa escala, graus Celsius? Não. Nos Estados Unidos e em alguns lugares da Europa, os termômetros vêm com outra escala, é medido em outro valor, graus Fahrenheit. Graus Fahrenheit. Tenho certeza que lá no Instagram, quando você vai postar uma foto e quer pôr a temperatura lá nos filtros, dá para você pôr uma temperatura lá naquele momento que você tirou a foto, certo? Se você apertar em cima da temperatura algumas vezes, ele vai converter de Celsius para Fahrenheit, vai ficar um número bem diferente, já entenderam? Lembra que acontece isso? Então, ó lá, ela falou que ela já lembra. Muito bem, então é isso. Lá está uma hora em graus Celsius e outra hora em graus Fahrenheit. Como que eu sei a diferença? Graus Celsius é dado por essa bolinha aqui em cima, isso aqui me indica que é uma graduação, graus Celsius, que a gente usa aqui no Brasil. Agora está 22 graus Celsius. Nossa, vai fazer uma temperatura bem alta, 35 graus Celsius. Graus Celsius. Outros lugares usam graus, olha a bolinha aqui, graduação, graus Fahrenheit. Mas na ciência de um modo geral, e aqui na física, a gente vai ver que a escala absoluta, o que nós devemos usar sempre, é Kelvin. Uma letra K. E a principal diferença, turma, se atentem, é que aqui não tem a bolinha. Kelvin não é uma graduação, não é graus Kelvin, assim como graus Celsius e graus Fahrenheit, tudo bem? Tranquilos? Então aqui na física, a gente vai trabalhar mais com Kelvin. Professor, e se na hora que eu for fazer um exercício, não tiver em Kelvin, tiver em graus Celsius ou em graus Fahrenheit? Pois bem, isso acontece. Até no dia a dia a gente sempre está vendo em graus Celsius. Beleza, como que eu faço? Converto. Vou converter uma unidade em outra para saber quanto vale. Então, para isso, nós usamos uma equação de conversão de escalas termométricas, tá? E é muito simples, turma. Presta atenção, é rapidinho, Eu tenho aqui 3 termômetros desenhados, um em graus Celsius, outro em graus Fahrenheit e outro em Kelvin. Ponto de ebulição da água, quando a água ferve, geralmente em torno de 100 graus Celsius. Ponto de fusão da água, quando a água solidifica, gelo, 0 graus Celsius.
Em graus Fahrenheit, isso acontece com 212 graus para a água ficar em ebulição e 32 graus para a água entrar em ponto de fusão. Em Kelvin, 373 para a água entrar em ponto de ebulição, 273 para a água entrar em ponto de fusão. São esses valores que já são escalados, já são valores fixos que a gente vai usar para fazer a conversão, tá? Então a gente monta aqui uma equaçãozinha que parte sempre do meio menos o de baixo dividido pelo de cima menos o de baixo. Para os três, a gente monta essa primeira parte. O resultado vai dar C sobre 100 igual F menos 32 sobre 180 igual K menos 273 sobre 100. Todos os denominadores são divisíveis por 20. Então a gente fecha a nossa equação de conversão de escalas termométricas chegando em graus Celsius dividido por 5 é a mesma coisa que graus Fahrenheit menos 32 dividido por 9, que é a mesma coisa que Kelvin menos 273 dividido por 5. Calma, turma, não precisa entrar em pânico. Professor, eu não entendi nada. Calma, parece confuso no começo, mas é muito simples. A gente vai fazer agora as nossas estações de rotação. Os notebooks já estão aí com vocês. E a gente, assim como viu lá na nossa aula de preparação, vai fazer agora as simulações através dos nossos notebooks nas nossas escalas de rotação, tá bom? Então eu já vou passando na mesa de cada um aí para a gente entender melhor esse ponto e eu ainda finalizo com um experimento aqui sobre calorimetria, que é o nosso tema principal da aula, tá certo? Então eu ainda já ajudar vocês, pessoal.